Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu gostaria de dar uma mini aula para você falando sobre finanças e contabilidade. No meu processo de mentoria consultiva eu atendo empresários de diversos mercados, de tamanhos de empresas diferentes, microempresa, pequenas empresas, médias empresas. E nesses três mercados, de tamanhos de empresas diferentes, ocorrem abordagens diferentes que nós temos que ter como donos e gestores quando nós estamos fazendo a gestão. Você é o dono da sua empresa e deveria cuidar basicamente, se você conseguir delegar a grande parte da parte tática da sua empresa e a parte operacional para os seus colaboradores, você deveria estar cuidando lá do topo da pirâmide, que é do planejamento estratégico e todo o desdobramento, ou seja, cuidando de tudo que a empresa pensa em fazer para o futuro com os aprendizados que vocês tiveram do passado. Agora, quando a gente também está gerente de marketing, de vendas, de pós-vendas, de finanças, enfim, quando a gente precisa nós mesmos sermos os nossos gestores de alguns dos processos, ou talvez todos eles, quando a empresa é muito pequena, somos nós que fazemos tudo, inclusive lá na base da pirâmide, na terceira fase aí da pirâmide, a gente faz também o operacional e não tem nenhum problema com isso. Quando a gente precisa gerir, a gente precisa entender dos processos. E para entender dos processos, dois deles são muito importantes. O processo financeiro, que é você, dono, que cuida, e também o processo contábil, que geralmente por uma micro e para uma pequena empresa é um contador que cuida. Já uma média empresa, geralmente as médias empresas possuem um processo interno, pessoas, um time aí de contabilidade para fazer a contabilidade internamente da empresa. Nesse videocast de hoje eu gostaria de passar aqui diversos temas, Vamos pegar minha colinha aqui, o meu script, que eu fiz de forma um pouquinho condensada aqui. Primeira coisa que a gente vai falar é para você entender a importância de saber o que finanças faz e o que contabilidade faz. A gente precisa entender para que a gente possa também fazer da forma correta. Segundo, vou falar para vocês a confusão que muita gente faz entre finanças e contabilidade e que você também pode, quem sabe, estar fazendo para não fazer mais. Depois a gente vai falar sobre alguns probleminhas que acontecem dessa confusão. Depois eu vou falar algo que vai virar uma chavinha aí para você na sua empresa poder ter mais resultado com esses dois processos que são muito importantes, e depois eu vou explicar uma parte um pouquinho mais detalhada, qual que é a definição e objetivo de finanças e contabilidade, as principais funções, as ferramentas e relatórios, as tomadas de decisão, como é que deveriam ser, e os profissionais envolvidos. Por último, eu vou te dar uma perspectiva aí no tempo para você poder refletir e finalizar essa mini aula sobre finanças e contabilidade da melhor forma possível. Então, fique comigo aí até o final, roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Estou aqui com a tela do meu iPad aberta, vou escrever bastante coisa aqui para vocês. Nós vamos passar por cada um dos conteúdos que eu falei na introdução desse vídeo. Então, desde já, nessa mini aula sobre finanças e contabilidade, eu gostaria de pedir para você pegar o seu caderno aí, papel, caneta ou seu tablet, onde você mais preferir aí fazer as suas anotações, para a gente poder ter o resultado, te dar o resultado que você deseja. Não só conhecimento para você entender que cada um desses processos fazem, mas também poder aplicar o mais rápido possível aí na sua empresa. A primeira coisa, fazendo até uma introdução aqui para vocês, eu gosto de fazer analogias, E se a gente for falar de finanças e contabilidade, dois processos que são casados ali, muito importantes para qualquer tipo de empresa, imagine que você está assistindo aí um filme de ação que desde o início tem algumas reviravoltas lá que você não está entendendo nada, quem é mocinho, quem é vilão. Muitas vezes a gente pode ficar frustrado, A gente fica lá observando, não está entendendo nada, às vezes até quer desligar o vídeo, parar de ver o filme porque a gente não está entendendo. Na nossa empresa é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não é que não gosta de finanças, não gosta de contabilidade, não gosta de marketing. Às vezes a gente não quer fazer ou não quer mergulhar naquele universo daquele processo em si, porque a gente não tem nem conhecimento, nem habilidade e nem adquiriu experiência depois do conhecimento e da habilidade para poder fazer aquilo
de maneira bem feita, né? Você que está me assistindo aí, com certeza você conhece diversas coisas, né? E por que não finanças e contabilidade também? Para muitos pode ser um tema chato, para outros pode ser um tema desafiador, para outros, não sei lidar com números, não quero saber e tal. Mas se você já é um empresário ou pretende se tornar um empresário, não tem como fugir, né? Você vai precisar de qualquer forma, pelo menos, entender um pouco do que cada um desses processos fazem, os desafios, parar de confundir finanças com contabilidade, entender o que você internamente na sua empresa precisa tanto fazer, se for você que for o gestor, né, financeiro da sua empresa, ou delegar para um gestor financeiro, e o que a contabilidade precisa fazer, ou seja, uma empresa de contabilidade. Caso você for uma micro e pequena empresa, você vai contratar uma empresa de contabilidade para fazer a contabilidade para você. Então você precisa saber como é que funciona essa relação, o que você tem que cobrar, o que você não tem que cobrar, como que você vai controlar, como é que você vai saber se eles estão te passando a coisa certa. E também, caso você queira, se você for uma média empresa, um pouquinho maior aí, muito provavelmente você vai ter em algum momento que trazer essa contabilidade para dentro da sua empresa. Por questões tributárias, por questão de custo mesmo, por questão de demanda, né, necessidade de conversar com as pessoas, entender cada vez mais e mais profundamente os números, e aí você vai acabar, se você for uma média empresa, trazendo esse processo para dentro da sua empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente precisa desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos pensar que existem várias diferenças entre finanças e contabilidade, e eu já queria começar aqui com as possíveis confusões, né? Existe aí uma confusão entre finanças e contabilidade. Por que eu falo que existe uma confusão? Porque a maioria das empresas, né, enfrentam determinados problemas por não entender a diferença entre finanças e contabilidade. Isso pode levar você a decisões erradas. Deixa eu até colocar aqui. Decisões erradas. Você perder dinheiro. E você até mesmo ir à falência. Por que, Gevando, algo tão drástico assim? Eu já passei por isso com pessoas que me procuraram para fazer mentoria consultiva comigo, pessoas que estavam no limite do limite, já quase falindo por conta de terem anos e anos passados e a contabilidade que eles contrataram não ofereceu o serviço da forma correta e eles acabaram deixando de pagar os impostos devidos e esse volume de imposto aumentou tanto que a empresa teve que decretar falência, mudar de nome, enfim, começar de novo com num outro formato, de uma outra forma, e muitas vezes é o nome do dono que fica sujo no mercado. E aí seu CPF, e aí a conta bancária, você não consegue fazer compras no seu nome, acontece uma série de coisas, né? Então, imagina aí um empresário tentando gerenciar finanças usando métodos de contabilidade. O que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar priorizando números errados, tomando decisões ruins e fazendo com que a empresa vá para um rumo que não deveria ir. Então, essa confusão a gente precisa desmistificar. Vamos agora pensar no seguinte: se você não entende a diferença, né, você pode estar desperdiçando dinheiro sem perceber, e pior ainda, você pode estar deixando de aproveitar oportunidades de crescimento. Por exemplo, você sabia que usar relatórios contábeis para tomar decisão de investimento pode ser um grande erro para você e para sua empresa? Isso porque a contabilidade olha para o passado, enquanto as finanças estão focadas no futuro. É muito claro isso, você tem que deixar aí anotado. Vou até deixar um asterisco aqui. Contabilidade. Guarde isso. Contabilidade. Olha o passado. Aquilo que você fez de hoje para o passado. Ou do passado até hoje. E as suas finanças, que é você que deveria cuidar aí na sua empresa, olha para o futuro. Por isso que eu falo que, enquanto empresário, né, e você que ainda não é empresário, mas deseja ter, você tem que pensar de duas formas com a cabeça financeira. Uma com relação à estratégia financeira. Você tem que conseguir
planejar, né, as grandes empresas chamam de orçamento, eu gosto de falar de projeção, conseguir projetar receitas, despesas fixas, variáveis, margem de lucro, curva 80-20, enfim, se eu falo no meu curso de planejamento estratégico, você precisa saber cuidar da parte estratégica, da parte financeira que tem a ver com a estratégia da empresa, para você olhar de hoje para o futuro, aonde você quer chegar, o que você quer vender, se você vender X de tanto produto ou de tanto serviço, você vai alcançar quanto de receita, você tendo tais despesas fixas, você vai ter que tomar quais decisões, você tendo tais despesas variáveis, você também vai ter que tomar tais decisões, e o que vai sobrar de margem de lucro operacional líquida a cada mês, que é a margem que importa, é o número que você deveria estar vendo todos os meses. Por quê? Porque é a margem de lucro líquida operacional que vai te dar a direção do sucesso, se você está indo bem, se você está indo mal. Então, o passado é a contabilidade que cuida, ou seja, você só vai enviar informações para a sua contabilidade daquilo que você já fez. Você não precisa necessariamente, a não ser que você tenha acordado e a sua contabilidade faça um trabalho diferenciado com você, mas são poucas, né? O padrão de uma empresa que presta serviço de contabilidade é ela olhar o seu passado. Tudo aquilo que você pagou, as notas fiscais que você deu, tudo aquilo que você comprou, ou seja, a sua movimentação que você fez no mês que passou, para que ela faça o seu fechamento e você pague os impostos devidos, para que você feche a folha dos seus colaboradores e assim por diante. Então, agora a gente, para despertar aí a curiosidade sua, né, qual que é a diferença entre finanças e contabilidade que pode transformar a sua forma de pensar e os resultados da sua empresa? O que você precisa saber desse conceito para tomar as decisões mais inteligentes, e são a partir dessas decisões que você vai conseguir impulsionar o seu negócio. Então é muito importante você imaginar lá no futuro, né, você entendendo claramente as funções tanto de finanças quanto de contabilidade. Assim você vai poder tomar as decisões certas, economizar dinheiro e ver o seu negócio, ou a sua empresa, né, o seu negócio que virou uma empresa enxuta e rentável, como eu chamo, crescer a cada momento. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar, indo aí para essas diferenças básicas, né, vamos entender. Contabilidade. Ela organiza, né, ou cuida aí, né, da forma como ela funciona como uma memória do negócio ou da empresa. O que significa isso? Ela registra todas as transações financeiras. Então, fazendo esse registro, ela tem toda a base para guardar o histórico de tudo aquilo que você fez. Outra coisa que ela faz é organizar essas transações. É ela que mantém com ela todos os registros daquilo que você fez, caso você precise do que está, né, do que foi feito no passado, ela tem como te passar todas as informações. E ela deveria apresentar para você os relatórios, que eu vou falar daqui a pouquinho. Relatório das suas finanças. Então, o objetivo da contabilidade, é claro, é mostrar uma imagem bastante clara e definida do desempenho. Então, o objetivo aqui, eu vou deixar bem claro, o objetivo: mostrar uma imagem clara do desempenho passado da empresa. Essa palavra passado é muito importante. Por quê? Por que imagem é importante, né? Porque no tempo, sempre que você precisar de um relatório mensal do fechamento, seja do seu balanço, daquilo que você fez, o seu contador tem que te apresentar bons relatórios financeiros que contenha a imagem do fechamento de cada mês da sua empresa. Se ele não faz isso, troque o seu contador ou peça para ele começar a fazer, porque isso é muito importante. Agora, as finanças, o processo financeiro,
Tem um outro lado, né, que a gente chama, eu gosto de chamar, que é o cérebro estratégico. O empresário que não sabe cuidar das suas finanças, né, contabilidade deixa para um terceiro aí, a não ser que você tenha, né, uma média empresa e precise trazer pessoas para fazer disso para você. Mas você precisa se formar em finanças, você precisa entender um pouco de finanças. Por quê? Por ser um processo que, na minha opinião, significa o cérebro estratégico, é a partir das finanças que você vai tomar suas principais e melhores decisões. O processo financeiro é que vai analisar, né, analisar os dados, fazer projeções, por isso que é estratégico, e também ajudar a planejar o futuro. Como, Gevandro? Nas decisões. É o processo financeiro que te ajuda a ver tudo aquilo que você precisa olhar para o futuro para você tomar suas melhores decisões. Se você não toma decisões adequadas, né, com o objetivo, inclusive, de maximizar o valor daquilo que você está entregando, o valor da empresa, o valor para o seu cliente, reduzir custos para entregar mais valor, garantir a sustentabilidade futura da sua empresa, com certeza você pode ter problemas. E aí, com o passar do tempo, se você não entende isso, esses problemas podem se agravar, os dados você não ter, né, futuro, porque você não fez nenhuma projeção. Então, se você não tem projeção, se você não analisa os dados e se você não consegue planejar o seu futuro, primeiro, muito provavelmente você não tem o seu planejamento estratégico feito, e segundo, você não tem na mão as finanças tão bem dominadas para tomar as decisões adequadas para aquilo que você deseja atingir, né? Agora vamos falar das funções. Vou voltar aqui. As funções. Vamos falar aqui da contabilidade. Quais são as principais, né, as 3 principais funções de uma contabilidade? A primeira delas é fazer o registro das transações. Basicamente, entrada e saída de dinheiro. Outro objetivo da contabilidade: preparar os relatórios. Quais relatórios? Vou falar só alguns aqui. Os balancetes e o demonstrativo dos resultados. O famoso DRE. Ela precisa fazer esses relatórios e te apresentar e você conseguir, não precisa entender em detalhes, né, mas a partir principalmente do balanço e do demonstrativo de resultado, o seu DRE, o seu contador precisa te explicar, pelo menos se você não fizer uma reunião mensal, talvez não está no seu pacote que você pague aí, enfim, mas pelo menos a cada 3 meses aí, você precisa entender e receber não só os relatórios em forma em PDF, por exemplo, e tal, mas fazer uma reunião para debater esses balanços e esse demonstrativo com o seu contador. E eu vou colocar aqui uma função também que eu chamo de conformidade, que é essa que pega muitas vezes para muita empresa, que significa garantir que a empresa esteja conforme as leis e regulamentações fiscais. Quem é MEI aí tem alguns problemas com relação a isso. Eu atendo alguns MEIs, atendo, de novo, microempresa, pequena empresa e média empresa. Às vezes a pessoa não quis nem pagar um contador para abrir o MEI dela. Ela mesma foi lá e abriu. E aí ela não entende nem de finanças, nem da parte contábil, ela acha que só porque ela é MEI ela não precisa de um contador, ou não precisa entender o que uma contabilidade faria para ela, e aí ela acaba pagando os impostos de forma equivocada.
dando nota fiscal ou deixando de dar nota fiscal, não fazendo fechamento financeiro, enfim, o MEI é uma empresa como outra qualquer, só paga imposto de forma diferente, né? Porque paga uma taxa mensal e aí em cima das notas fiscais não paga o imposto que as outras demais empresas, né, maiores que a MEI pagariam. Agora, uma pequena empresa e uma média empresa já tem uma série de conformidades que precisa atentar. Quais conformidades são essas? São as conformidades que têm a ver com as leis que são do seu mercado, você precisa ter esse cuidado de atentar para isso, e também as conformidades com relação às tributações, né? Regulamentação fiscal, quem compra produto físico, por exemplo, com a questão dos ICMS de outros estados, tudo isso o seu contador ele precisa te ajudar. Por quê? Porque é ele que entende dessas regulamentações, dessas conformidades e precisa buscar na lei o que o seu modelo de negócio precisa, quais são os impostos corretos que você tem que pagar, quando, de que forma, para você não fazer besteira internamente e para você ter tudo certinho com a receita, tá muito bem contabilmente falando e nunca ter problema. Agora, vamos falar aqui da função do processo financeiro. O que é que o processo financeiro precisa fazer? Vou colocar aqui, vou numerar, né, igual o outro. Primeiro, planejamento e análise. O que significa isso? Fazer as projeções de fluxo de caixa e análise de investimentos. O que significa isso, Gevandro? Significa que o financeiro é quem vai fazer os fechamentos do fluxo de caixa. Você faz aí o seu fluxo de caixa diário, finalizou a semana e faz o seu fechamento mensal. Essas projeções futuras que deve estar lá no seu planejamento estratégico, você precisa olhar o seu fluxo de caixa e saber o que precisa, o que vai entrar, né? Se você trabalha como eu, né? Eu já mando antes de começar, né, a primeira sessão, eu mando todos os boletos para o meu cliente de quantos meses ele vai pagar o processo de mentoria consultiva. O que eu faço? Eu já pego esses boletos, eu sei a data, obviamente. Eu entrei no banco para gerar esses boletos com as respectivas datas. Já vou lá na minha planilha de estratégia financeira e coloco lá X reais em cada mês, receita a receber. A mesma coisa eu faço. Isso tem a ver com as minhas projeções de receita. Mesma coisa eu faço com as despesas. Já projeto as despesas que eu acredito que tenha. Lá na frente eu vou lançar um curso, vou lançar meu livro, vou gastar tanto, seja numa despesa fixa ou variável. Então você precisa fazer essas projeções e entender muito bem como fazer essa leitura para você tomar as decisões da forma correta. E a segunda coisa que eu coloquei aqui em planejamento é análise dos seus investimentos. Giovana, mas eu não tenho dinheiro sobrando, não tenho dinheiro investido. Não é só aquele dinheiro líquido que sobrou, que deveria estar investido em algum plano de ação, alguma coisa nesse sentido. É também todos os investimentos que você precisa fazer futuro, né? Que vão gerar despesas, vão gerar custos. Então você precisa já saber agora quais são esses custos, quais são esses investimentos que você precisa fazer para não ter problema no futuro. Chegar lá na frente, na hora de pagá-los, você ter dinheiro em caixa e não ter nenhuma surpresa. A segunda coisa que o processo financeiro deve fazer, que a gente fala, é a gestão de ativos. Quando a empresa é muito pequenininha, ela tem poucos ativos, né? Mas quando a empresa começa a crescer, ela começa a gerar, comprar, né, ativos para a empresa. O que é um ativo? Tudo aquilo que a empresa adquiriu em nome dela e que, se eu fosse vender essa empresa, eu teria que colocar isso na conta, né? Pode ser equipamento, qualquer coisa de estrutura, veículos, dinheiro, inclusive o ativo no sentido de pessoas. Tem muita gente que vende a empresa, né, com a equipe inteira ali funcionando e tal, e só passa a empresa para uma outra gestão, vamos dizer assim, um outro time de investidores. Tudo isso são ativos. Quanto valem esses ativos? Para quê? Para a gente poder maximizar, a gente esquece muito, né, o retorno desses ativos, né,
da empresa. Então, se você pensa um dia em vender, tem alguns amigos, inclusive, aí que tem startup, que estão batalhando para fazer a empresa atingir um certo momento, inclusive pegaram dinheiro de sociedade, né, de investidores e tal, uma hora eles querem vender essa empresa. Essa empresa, ao ser vendida, ela vai ter ali alguns ativos, né? Se é uma empresa de software, é o próprio software. Se é uma empresa que tem um banco de dados, é o software mais o banco de dados, mais as informações colhidas e os relatórios. Quanto que vale essa empresa? Esse retorno, ele vai ser em função do retorno que você fez lá atrás, quando você abriu a empresa. Você abriu a empresa, não valia quase nada, você pôs no seu contrato social que ela vale X mil reais, e aí na hora que você vai vender, bum, né, você consegue um valor muito maior, porque os ativos da sua empresa valorizaram. E é finanças que precisa cuidar disso, porque precisa entender quais são esses ativos e como é que eu posso maximizar. Tem gente que tem equipamento, tem cliente meu que trabalha com equipamentos grandes, veículos, né, para transporte de carga e tal. São ativos. São equipamentos que ele comprou, né, ano passado e vem utilizando. Tem a depreciação desses equipamentos, desses veículos, mas que ele não pode esquecer que são ativos da empresa. Quanto valem hoje esses equipamentos e quanto representa, né, um possível prejuízo ou despesa desses equipamentos no fluxo de caixa, para a gente poder fazer uma análise, inclusive, se vale a pena manter todos aqueles equipamentos, todos aqueles veículos na ativa, para que aqueles ativos possam trazer resultado. Quais deles efetivamente estão trazendo resultado, estão maximizando o retorno? Se eu não sei, eu fico somente adquirindo coisa, comprando coisa que não está me trazendo um resultado financeiro positivo. E a terceira coisa que o financeiro faz é ajudar nas decisões estratégicas. Lembra que eu falei aqui atrás que é o cérebro estratégico? Por isso que finanças tem que atuar, né? Quem cuida do processo financeiro tem que atuar no apoio nas decisões estratégicas. Por exemplo, com financiamento, se for o caso, empréstimos, aquisições, fusões. Ou seja, finanças que é responsável por ter a informação daquilo que a gente vai fazer para o futuro. Como finanças, você que cuida do futuro, tudo aquilo que eu for financiar, tudo aquilo que eu for pegar de empréstimo, que for haver uma fusão com uma outra empresa, ou for adquirir alguma coisa, um ativo, ou adquirir uma outra empresa, ou adquirir um software, finanças tem que saber se vale a pena. É finanças que vai te mostrar se aquilo que você está trazendo, né, e fazendo vai trazer o resultado que você deseja. Agora vamos falar de ferramentas e relatórios. Quais são as principais ferramentas e relatórios? Da parte contábil, vamos colocar assim, primeiro deles, né, vou colocar aqui sempre 3 básicos aí, é a demonstração dos resultados. E aí, aqui vai mostrar lucro versus prejuízo. Se você teve lucro, quanto foi de lucro em reais e em percentual, que é a sua margem. E se você teve prejuízo em reais e também quantos % da sua receita você teve prejuízo. Então, esse é o tipo de relatório que contabilidade precisa te apresentar aí. Outra coisa é o balanço patrimonial. O que é esse balanço patrimonial? Ele mostra basicamente os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da empresa. Quanto que ela tem, né, de tudo que você adquiriu, quanto que ela vale, qual é o patrimônio que você tem aí em dinheiro e que você gerou ao longo de todos esses anos. Porque às vezes a gente acha, né, que a empresa está crescendo quanto? Quanto que vale esse patrimônio hoje se eu fosse, inclusive, vender? Preciso ter essa ideia e é a contabilidade que vai te ajudar. E o terceiro relatório é o fluxo de caixa que você faz e que fecha com a contabilidade e que a partir dessa ferramenta ela vai te dar, inclusive, alguns relatórios em cima do seu fluxo de caixa para mostrar basicamente entradas, como eu já disse, saídas
E, vamos dizer assim, a conclusão, né? Em cima da sua margem de lucro líquida operacional. Por que operacional, Gevandro? Porque é a margem de lucro da sua operação. Como que funcionou a sua operação naquele mês? Qual foi a sua margem dela? Agora, ferramentas do financeiro. / relatórios aí, né? Primeiro, análise do fluxo de caixa. Como é o fluxo de caixa? Você quem faz, o seu financeiro é que tem que fazer? E aí você envia esse fluxo de caixa para a sua contabilidade para que ela tenha o espelho do que você está fazendo, né? Esse é um dos relatórios do seu financeiro. Com, eu já disse isso, as projeções futuras. Segundo, a avaliação de desempenho. Você precisa, no meu curso em breve aí, né, de gestão financeira, eu vou lançar algo e vou dar todas as ferramentas para você saber fazer isso. Fazer a avaliação dos seus, vamos colocar aqui até investimentos, né? Em cima do desempenho, como é que você vai investir? Quais foram ou qual foi o retorno esperado e os riscos. Financeiro é que tem que te dar isso. O que vale a pena você investir? Eu já tenho mais de acho que 15 anos ou mais, enfim, que eu faço os meus investimentos e passei de uma empresa para uma outra empresa, né? Essas empresas que acabaram, uma delas virou banco aí, enfim. E muito do dinheiro que, obviamente, a gente vai guardando e vai deixando lá para uma certa aposentadoria ou reinvestindo em ações, saiu da minha empresa, que é de onde eu trago os resultados financeiros para a minha vida. Se eu não sei qual o retorno que a minha empresa pode dar em relação ao que eu estou batalhando para alcançar e quais esses riscos eu tenho do meu investimento, isso eu falo com profissionais de investimento dessas empresas, né, para eles me darem essas projeções, eu não consigo tomar a decisão correta do meu financeiro para saber o que eu tenho que fazer. Então, é você, se você é quem cuida da sua empresa, é você no seu lado financeiro que precisa fazer isso. E fazer um planejamento que as grandes empresas chamam de orçamentário, vamos dizer assim. Eu gosto de falar de projeções, né? Das previsões e da alocação de recursos. Quais recursos, Gevandro? Todos. Eu não gosto de chamar pessoas de recursos, mas embora, né, sejam aí, você precisa, junto com o seu gestor financeiro, ou se você for o próprio gestor financeiro da sua empresa, conseguir fazer o seu orçamento futuro para você ter todas as previsões na sua mão e saber aonde você vai alocar os recursos futuros. Quais recursos? Pode ser um recurso técnico, uma compra, um ativo, pessoas, contrata, não contrata. O RH geralmente fala para você, vamos precisar de uma pessoa para aquele processo X lá. Aí vem o pessoal do financeiro e fala, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que eu vou contratar? Marketing pode estar precisando de uma pessoa para o processo, para fazer X atividades. Aí vai lá e contacta o gestor de RH, deveria ser assim, né? Numa média e grande empresa é assim. Marketing tem uma demanda, um processo tem uma demanda de uma pessoa, vai lá no RH, pede para procurar essa pessoa, o RH vai lá em finanças e fala, tem dinheiro? Até quanto eu posso pagar por uma vaga dessa que tem o teto X e o piso tal? E vai fazer essas atividades. Finanças fala, tem dinheiro? Ou então não tem, só vai ter tanto em tal época, e aí você pode contratar. Então, você vê que tem uma triangulação muito grande, ou até mesmo muito contato entre um processo e outro, não só entre esses três, no caso de contratação de um novo colaborador, mas sempre tem comunicação constante entre os processos. Se você, de novo, é uma micro ou uma pequena empresa e é você que faz tudo, ou você com um time muito pequeno, você precisa entender disso para você saber a hora que você está sendo
o solicitante, né? Como o exemplo que eu dei aqui de marketing, que está pedindo lá a pessoa. A hora que você está sendo o gerente de RH que está fazendo a descrição da vaga e vendo no mercado uma empresa para te ajudar a contratar com aquele salário que você pode pagar e tal. E está sendo um gestor financeiro para saber se tem dinheiro, se não tem, quando é que tem, para você tomar a decisão certa. Então, é muito importante você ter esses conhecimentos para você fazer a coisa certa. Agora vamos falar de um tema aqui que eu gosto de abordar, tomada de decisões. Existem coisas que a contabilidade vai te ajudar e existem coisas que as finanças vão te ajudar. A contabilidade vai te ajudar a tomada de decisão baseada nos seus dados históricos. É muito importante você ter tudo na ponta do lápis, sendo feito da forma correta e entregue para a sua contabilidade, para que ela faça a informação, né? Faça os fechamentos corretos, para que você consiga ter o resultado que você deseja. E aí, esses dados, né? Desculpa, vai ser útil para auditoria, se você um dia tiver, ou uma própria auditoria da sua contabilidade, para o pagamento dos impostos e também para as conformidades legais, para você estar com a lei, com tudo certo aí. E o seu financeiro, nesse tema de tomada de decisão, vai te ajudar muito com as projeções futuras e também com as análises. Tá ok? Que elas vão ser úteis para estratégias. Hoje a tosse está feia. De crescimento e os seus investimentos, principalmente aquilo que você vai ter que tomar de decisão para fazer no seu futuro. Quais são, como eu já disse, os profissionais envolvidos? Se você é uma pequena empresa, é uma contabilidade. Ou seja, uma empresa prestadora de serviços. E aí tem que tomar muito cuidado, gente. Eu vejo muito contador ruim no mercado hoje em dia. E nada contra aquelas contabilidades 100% online, que tem software que você vai lá, entra todas as informações e acha que pagando pouco você vai economizar. E no final das contas você está deixando, por você não entender, de pagar talvez impostos, de estar correto com as leis e ter problemas futuros. Então tome muito cuidado com a empresa de contabilidade que você contratar, porque isso é muito importante. É extremamente importante. Se você é uma média empresa, vai ser o seu próprio time próprio. Aí traz para dentro, né, de casa tudo aquilo que você precisa para fazer a coisa correta e ter dentro de casa a contabilidade sendo feita da forma mais adequada possível. Então é o contador que vai ser o responsável. O contador, ele vai ser responsável pelo registro e reporte das transações. Em alguns casos, tem um papel aqui que é diferente, tá aparecendo aí, tá? Do auditor, que verifica a posição das demonstrações financeiras. Ok? Então, muitas empresas, quando começam a crescer, elas chamam alguns auditores, sejam outras empresas de contabilidade ou especialistas, consultores, auditores, para fazer uma auditoria a cada
3 anos, enfim, 5 anos aí, para saber se a contabilidade foi feita da maneira correta. E em termos do financeiro, né? O financeiro vai envolver analista financeiro, que é quem vai analisar os dados, o próprio nome já diz, e faz a operação. Que operação? Principalmente as projeções. Ele que vai cuidar do futuro, de tudo aquilo que precisa ser feito. E aí tem um gestor, né, que algumas empresas gostam de chamar de CFO, que é o Chief Financial Officer. Ou seja, é o gestor do processo financeiro. É o chefe do escritório de finanças, que é ele que vai, né, como se fosse um gerente, ou se a empresa é maior, pode até ser um diretor, enfim, ou um vice-presidente, um VP, depende do tamanho da empresa aí. Ele que vai definir a estratégia financeira e as implementações. Dar opinião, o que deve fazer, o que não deve fazer com o dinheiro da empresa. Então é muito importante você ter em mente os profissionais que estão linkados aí. Se a sua empresa é muito pequenininha, você mesmo vai ter que fazer tudo. Se a sua empresa crescer um pouco, virou uma empresa, né, de micro para pequena, você muito provavelmente vai começar a contratar pessoas, vai ter que ter analistas financeiros para fazer o seu fluxo de caixa, para fazer a avaliação dos dados e para fazer as projeções. E aí você vira o gerente e é você que cuida do fechamento mensal, é você que faz as reuniões financeiras, é você que monta a estratégia financeira junto com o dono, se você for o dono, é você mesmo, e aí por diante. Então essas funções são muito importantes você entender para você não deixar que algo, Giovana, posso ter aí outras pessoas? Pode, você pode contratar um estagiário, você pode contratar, dependendo do número de atividades financeiras, né? Quanto maior for, você vai ter que contratar mais analistas, e aí você vai promovendo analista júnior, analista pleno, analista sênior, depois um supervisor, vai elevando as pessoas na hierarquia conforme o seu organograma. Isso também é muito importante. Agora, só para a gente finalizar aqui essa parte dessa, eu vou chamar de perspectiva temporal, né? Para esse vídeo também não ficar tão grande. De novo, a contabilidade, só para a gente firmar isso que é muito importante, foca no passado. Registra o que já aconteceu. E as finanças, ou o financeiro, foca no futuro. E planeja o que pode acontecer. De novo, é muito importante vocês entenderem essas diferenciações para quê? Para fazer com sabedoria as tomadas de decisões que você precisa para ficar claro aí, né? Então, espero que com esse vídeo você tenha tido o entendimento melhor das diferenças entre finanças e contabilidade, que você tenha ganho aí, né, uma vantagem entre muitos empresários que acabam me procurando. Obviamente isso aqui não é uma aula completa nem de finanças e nem de contabilidade, mas para te dar um apanhado geral aí daquilo que você deseja saber. Se você precisa de apoio para implementar o processo financeiro na sua empresa, você pode me procurar. Eu faço isso durante o meu processo de mentoria consultiva. De novo, em breve vou ter, né, um curso de gestão financeira que vai ter tudo, desde a parte estratégica, a parte de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. Vou te dar uma planilha pronta, vou te ensinar a ser um gestor das finanças da sua empresa, que é isso que, na prática, você vai precisar ser. Então, existem algumas perguntas aí que eu gostaria de deixar, né, para você responder, e de forma que você consiga entender melhor aquilo que a gente está falando nesse vídeo, até para a gente finalizar com chave de ouro aí. Qual o seu nível atual de entendimento
entre finanças e contabilidade. Se o seu nível já for alto, parabéns, você está gerindo, né, ou fazendo uma gestão financeira e também a gestão, seja ela interna com seus contadores ou externa, se for uma empresa de contabilidade, da forma adequada, e é as finanças que estão te ajudando, né, a tomar as decisões certas. Segunda pergunta, você já enfrentou problemas por confundir esses dois conceitos? Se sim, agora eu espero que você tenha sanado essas dúvidas e utilize tudo que eu passei aqui para melhorar esses conceitos aí para você. Deixa eu escrever até um pouquinho mais para cá, tá? Terceiro, quais são os principais desafios financeiros que você possui atualmente? Você sabe quais são esses desafios? Se você não sabe, de novo, eu posso te ajudar, não só a descobri-los, né? Quais são as necessidades que você e a sua empresa pode estar passando, mas você precisa saber os seus desafios para que você se torne um gestor financeiro adequado e consiga usar dos seus conhecimentos em finanças para tomar as decisões certas. Número 4. Como você toma decisões financeiras hoje? Se você toma decisões financeiras hoje com base num papelzinho, com base na sua cabeça porque você acha que guarda tudo, com base em alguma outra coisa que não seja, ou planilhas muito bem feitas, ou um sistema ERP, um sistema que te dê não só as informações em tempo real, mas relatórios, gráficos, um dashboard onde você consiga ver todas as informações finais ali dos fechamentos para você inclusive apresentar, né, trocar as informações corretas com o seu contador, você precisa de ajuda. Então, essa resposta é muito importante aí. Qual é, ou quais são, né, a sua principal, vamos dizer, fonte de informação? Para a gestão financeira. Se a sua principal fonte de informação para a sua gestão financeira, de novo, é o papelzinho, é algo que você anotou ou que tem de cabeça, ou se você colocou um colaborador lá e não sabe nem o que ele está fazendo, você está em sérios apuros e você precisa aprender a fazer a sua gestão financeira para puxar o tema, né, de finanças da forma correta e, com as finanças na mão, tomar decisões adequadas. Número 6. Você utiliza alguma ferramenta ou software para fazer para gerenciar, né? Para gerenciar suas finanças? Existem boas tabelas, no caso dos meus clientes, como eu não tenho nenhum software, não sou uma empresa de software financeiro, né? Mas existem bons softwares, mas todos os meus clientes eu forneço uma planilha de estratégia financeira e no mínimo uma planilha de fluxo de caixa que tem lá o demonstrativo de resultado, gráficos, dashboard, tem tudo detalhado para que eles não só aprendam a fazer, mas comecem a fazer da forma mais adequada. E com o tempo, o ideal é você não ficar com planilhas, né? É você ter um sistema ERP de acordo com o que a sua empresa cresce. Por que as pequenas e as microempresas não têm um ERP? Porque é mais caro. Você vai precisar pagar uma mensalidade, ter um apoio de uma empresa, a implementação é penosa, né? Você vai ter que montar lá dentro, né? Imputar os dados passados e também a partir do momento que já foi implementado o sistema na sua empresa para você ter resultado. Então não é tão simples assim. Mas é importante você ter essa evolução na sua cabeça e saber que se você é pequeno ainda,
dá para você fazer com boas planilhas. E se você começou a crescer, você vai precisar de uma gestão financeira, de um sistema ERP, né, com várias janelas ali para você não necessitar das planilhas e poder conjugar todas as informações lá. Tá ok? Outra pergunta aqui, número 7. Você já considerou tô deixando anotado para você rever esse vídeo, tá, gente? Não precisar só ouvir o áudio do que eu tô falando aqui. Você já considerou contratar um mentor ou consultor para te ajudar com as finanças? Por que eu digo isso? Por que eu estou deixando essa pergunta para você? Para você fazer essa análise, né? Se você tem tudo que eu te disse nessa aula de hoje, show de bola, você está muito na frente do que muitas pessoas, e se você entende do que eu te disse, do que eu disse para você aqui em detalhes, você também está muito à frente das pessoas. Se não, você precisa de um mentor, de um consultor, de alguém que consiga trocar essas informações com método, com ferramentas, para que você não só aprenda, mas que você consiga gerar essa habilidade com o tempo de fazer o financeiro correto da sua empresa. Então, se você tem condições, contrate um apoio externo, que vale a pena, para que você não só aprenda, mas que faça a coisa certa e você consiga cuidar finalmente das finanças da forma correta da sua empresa. Número 8. Como você avalia o desempenho financeiro da sua empresa? Se você não avalia nem mensalmente, nem faz a revisão do seu planejamento estratégico semestralmente, né? Ou seja, no meio do ano e no final do ano, que é o que eu vou fazer daqui a semana que vem, se eu não me engano, 10 dias, muito provavelmente você está sem informação adequada na mão para tomar suas melhores decisões. E aí é a parte financeira, é o processo financeiro que te permite isso, que te dá a ferramenta adequada para você poder avaliar o desempenho financeiro da sua empresa, olhando para o futuro para você tomar as melhores decisões. Número 9, você sabe qual é a importância da conformidade legal para a sua empresa? Por que eu vou deixar essa pergunta aqui? De novo, eu vejo todos os dias empresários que me procuram, vários que estão participando no processo atualmente de mentoria consultiva, outros que já passaram pelo processo de mentoria consultiva comigo, que por não entenderem, não saberem, não se importarem com a adequação da conformidade legal da empresa dele com a legislação, tiveram problemas sérios, se arrependeram amargamente porque pagaram impostos errados, ficaram com dívida durante anos e aí trava bens, trava a conta bancária, trava o seu nome, fica sujo. Uma série de coisas acontece. A gente acha que não vai acontecer com a gente enquanto a gente está mantendo as coisas ali sob controle, desde que a gente saiba o que está fazendo. Então, se você acha que sabe, né, é bom dar uma avaliada, pergunte ao seu contador, procure aí, às vezes, até um advogado, né, que pode ajudar para algumas coisas de jurídicas também, mas a conformidade legal, quem tem que tratar disso de forma correta para você é o seu contador. Se ele está fazendo isso bem feito, procure aprender um pouco com ele para você também entender quais são, onde é que você entra, né, de acordo com o seu modelo de negócio em cada uma das legislações principais conforme aquilo que você está comercializando aí, seja produto ou serviço. E a última pergunta, você está interessado, né, em conteúdos mais aprofundados como este sobre outros temas? Vou deixar essa última pergunta aqui nesse vídeo, inclusive registrada aqui na tela para vocês. Por quê? Porque se você estiver interessado,
peço para você não só responder todas as 10 perguntas que eu deixei aqui, mas para deixar um comentário aí nesse vídeo. E a partir desse comentário, muitos deles viram outros vídeos e muitos deles viram contatos aí onde a gente pode se falar, seja pelo YouTube, seja pela rede social. Você entrar em contato, caso você prefira, inclusive, participar do meu processo de mentoria consultiva. Se o processo ainda não for para você, te convido a conhecer os meus cursos online, que estão no meu site aí, www.gevandrobarros.com.br. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, não só das perguntas, dessa aula como um todo. Deram aí em torno, se eu não me engano, quase que 1 hora completa de uma mini aula que tratou para você de finanças e contabilidade, que eu espero ter sanado das diversas dúvidas que eu vejo passarem aí na cabeça das pessoas e que você não tenha mais essas dúvidas, saiba o que está acontecendo, saiba o que está fazendo e se precisar de apoio, procure o apoio adequado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse videocast, não esqueçam de dar o seu like e também de se inscrever no canal. É se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, que você me ajuda a fazer esse canal crescer e todos os conteúdos que a gente divulga aqui, que a gente oferece aqui, chegue a um número cada vez maior de pessoas. Assim a gente contribui para que o empreendedorismo do Brasil aumente e melhore a cada dia. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.